Olá, Neide, Lô, Mariane, Claudinha, Laudeci, Dani. Boa noite, meninas. Tudo bem com você? Essa blusa me deixa branca. Eu já tô branca mesmo, né? Tempão sem nem pegar sol. Iraídias. Tudo bom, Gels? Boa noite para vocês, Ritinha. Vamos começar nosso estudo? Vamos lá. Vamos orar, né? Bilules! Olha só, Mileane. Tudo bom, Bilus? Vamos começar, né? Nosso estudo. Para quem tá chegando aqui, hoje estamos falando sobre Atos. E falando sobre... Estamos no momento de Atos em que a gente está falando sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Já falamos da primeira, estamos bem no meio da segunda, terminando a segunda, certo? E hoje vamos falar sobre ela, sobre Paulo, que acaba indo em Corinto e em Éfeso pela primeira vez. Ele esteve em Atenas, né? Na live passada a gente falou sobre isso. E agora em Corinto e em Éfeso, certo? Ok? Vamos, Gabi, vamos orar pra gente começar, Kelly. Vamos orar pra gente começar? Vamos orar. Senhor, eu ia falar pra alguém ora. Por algum instante me esqueci que estava através da tecnologia, né? Mas voltaremos aos nossos encontros. Vamos lá. Muito bem, Mari, seu caderninho, eu vi, muito bem. Excelente, amiga, é tão bom. Há alguns anos pra frente você vai olhar pra trás e ver como você cresceu e tudo mais. Vamos lá. Senhor, muito obrigada por mais esse dia, por mais esse encontro. Nós te louvamos pelas coisas que o Senhor tem nos ensinado. Senhor, a tua palavra vai entrando no nosso coração e vai nos transformando aos pouquinhos, de palavra em palavra, de versículo em versículo, de ensinamento em ensinamento, de dor em dor. E de alegria em alegria também, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe a vida das meninas que estão ouvindo essa live hoje, que possamos juntas crescer nos teus ensinamentos, naquilo que o Senhor quer colocar no nosso coração, através da vida do apóstolo Paulo, Senhor, que é um homem tão exemplar, Deus, um homem como nós, cheio de falhas, mas que tentava, Senhor, andar nos teus caminhos corretamente. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Olá, Antônia, Lidu, que eu ainda não tinha dado oi. Então vamos começar, ó. Nós falamos, gente, na live passada sobre... A gente terminou, Paulo, ele estava saindo de Atenas e saiu de Atenas e foi para Corinto, né? A gente está na segunda viagem missionária de Paulo. A gente viu que na primeira viagem missionária, Paulo passa por cidades um pouco menores do que as cidades que ele resolve ir na segunda viagem missionária. Eu falo que ele resolve, na verdade não foi que ele resolveu, né? Mas que Jesus, o Espírito Santo, acabou conduzindo ele para essas cidades maiores na segunda viagem. Lembram? A gente falou que quando ele está em Troade, ele está querendo ir para uma determinada cidade, até que ele tem uma visão, e nessa visão ele vê um homem que diz, passa a Macedônia, e nos socorre, né? E aí Paulo resolve que ele tem que ir para Macedônia, e nós falamos que a Macedônia é a primeira cidade alcançada pelo evangelho que fica na Europa. E a gente falou isso, né? Que é claro que Paulo e Silas na época não sabiam disso, porque a gente tem o Mar Egeu, eles estavam todos na Ásia, de um lado do Mar Egeu, mas quando ele tem essa visão que ele atravessa o Mar Egeu para ir até a Macedônia, ele está entrando na Europa. Naquela época não existia essa divisão geográfica que a gente tem hoje, mas ele estava indo para a Europa. Ele não sabia, mas Deus sabia, e Deus tinha um plano para isso, né? E através da Europa foi que o evangelho chegou na América Latina, chegou até nós, né? Então a gente pode dizer que nós somos frutos dessa segunda viagem missionária de Paulo, né? Porque naquela época, claro, ainda não existia
né, no conhecimento dos homens, o Brasil, Estados Unidos, não existia essa parte da América, né? Então, para eles naquela época, eles estavam indo muito longe, era muito longe assim do mundo conhecido. Então, eles chegaram até a Europa, né, corajosamente para aquela época, que não existia GPS, Waze, né, meu povo, como a gente tem hoje, que eu não vou daqui até a esquina se eu não ligar o Waze no meu carro, que eu me perco, né, que eu não sei andar direito nas coisas. Então, imagina, Paulo não tinha isso, né, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha trem, nada disso, era navio, a pé ou jumento, né. Então, assim, é um homem admirável, né, gente? É como eu costumo falar, a gente tem um cristianismo muito fácil, a gente vive um cristianismo muito fácil. Diferente desses primeiros homens, né, que viviam um cristianismo muito mais real, né? A gente vive um cristianismo muito Nutella, né? Então, eles vão, então, eu tô dando oi aqui pra Lídia, Isabel, Julinha, que entraram agora, certo? Então, estamos aqui no meio da segunda viagem missionária. Na primeira viagem missionária, Paulo, ele vai primeiro para Chipre, que era uma ilha, certo? Lá em Chipre ele passa por Salamina e Pafos. Pafos era a capital de Chipre. Depois ele vai para Antioquia de Psídia e depois para uma região da Galácia, em 3 cidades chamadas Icônio, Listra e Derbe. E depois disso ele volta para Antioquia da Síria, que era onde a igreja que ele fazia parte estava. E essa igreja foi que o enviou nessa primeira viagem missionária. Cristianismo raiz, verdade, Mari. Nosso cristianismo é muito Nutella, né? E o Paulo, então, ele volta, passa um tempinho e aí volta novamente para essa segunda viagem missionária, que foi o que a gente começou a ver na semana passada, que tá lá em Atos, né? A segunda viagem missionária começa em Atos, capítulo 16, tá? E aí a gente falou sobre Atos capítulo 16, falamos sobre Atos capítulo 17 e a gente vai começar hoje falando sobre Atos capítulo 18. Estamos aí no meio da viagem missionária. Segunda viagem missionária de Paulo, então, depois que ele tem essa visão, ele resolve ir para Macedônia, como eu falei, entra na Europa. E nessa viagem missionária, ele vai para cidades grandes, né? O que era uma cidade grande, gente? Era uma cidade de 750 mil habitantes. Por exemplo, Corinto chegou a ter 750 mil habitantes. Fortaleza hoje tem quase 3 milhões, né? Então a gente fala assim, 750 mil, a gente acha que é cidade pequena. Mas para aquela época era uma cidade muito grande, certo? Então, ele começa a segunda viagem missionária chegando então na Macedônia. Dentro da Macedônia, ele viaja a 3 cidades. A primeira delas é Filipos, depois ele vai para Tessalônica, que era a capital da Macedônia, e depois ele passa por Bereia, tá? É açoitado, fica preso, é aquele texto lá que ele tá cantando meia-noite, de madrugada, e cantando e louvando, tudo açoitado, as costas arrebentadas. E aí a coisa da prisão sem coisa, o carcereiro se converte, porque acha que o carcereiro puxa uma espada para se matar, porque acha que todo mundo fugiu, que ele vê a porta da prisão toda aberta, ele diz, não se mata, que tá todo mundo aqui, né? Paulo era um homem muito íntegro e tudo, então é nessa segunda viagem missionária que tá acontecendo essas coisas, tá? E aí, na região da Acaia, ele passa por Atenas, que a gente falou na live passada, e agora ele vai para Corinto, tá bom? Então, eu achei uma coisa muito interessante que o autor do livro que a gente tem lido fala. Oi, Marcelinha, Jessiquita. Eu ia frescar com a Jéssica, mas não vou não, amigo. Vou frescar contigo não, porque eu só te pego para Cristo, né? Tem que dar bom exemplo aqui nessa live, bom exemplo. Então, quando esse autor aqui, ele fala sobre essa questão dessas viagens que Paulo agora faz para cidades grandes, né? Ele fala assim, que a urbanização, o aparecimento da civilização urbana é a marca da nossa era, do tempo que a gente vive hoje, inclusive, né? E nessa época, algumas grandes cidades já estavam começando a aparecer. E ele diz assim, claro que as grandes cidades, a experiência urbana, né, ela tem coisas muito boas, como comunicação, melhora a comunicação na cidade, mobilidade, né, você sai aqui para o interiorzinho, pronto, você fica sem internet, né, dentro da cidade isso geralmente não acontece, então, comunicação, mobilidade, existe uma desintegração da religião tradicional, né, existem várias tribos, várias crenças dentro da cidade.
Isso, de certa forma, é um ponto positivo, tá certo? No sentido de liberdade de expressão. Mas, ao mesmo tempo, existe também alguns pontos que não são tão positivos assim, né? Quer dizer, tem pessoas que gostam, né? Por exemplo, o anonimato, a impessoalidade, mas a gente vê coisas como controle, burocracia e coisas que não são tão boas, como negligência econômica, desvantagem racial, desemprego, né? Educação deficiente, crime, violência, famílias arruinadas, tensões, né? Políticas e etc. Então, a cidade grande, ela tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos positivos. Eu, por exemplo, gente, sou uma pessoa extremamente urbana. Não me coloca assim num sítio pra morar, porque eu passo o fim de semana, mas me dá logo um faniquito, eu tenho que voltar pra cidade. Eu gosto de barulho, eu gosto de gente, eu não gosto de quietude, paz, barulho de grilo. Cri, cri, não dá pra mim. 3 dias eu já tô impaciente, certo? Então, assim, o ministério de Paulo, ele começa na cidade, né? Ele vai para uma cidade que não era tão grande assim, na primeira viagem missionária, mas eram cidades importantes. E na segunda viagem, então, aí ele vai para cidades bem grandes e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a gente vê uma intenção aí do Espírito Santo e de Jesus e tudo em estar levando Paulo para essas grandes comunidades, né? Para essas grandes cidades. Aí o autor aqui traz uma série de coisas interessantes, gente, falando sobre, por exemplo, olha só que interessante, em 1850 havia apenas 4 cidades de categoria que eles chamavam de internacional. O que significa isso? Cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Isso em 1850, tá? Em 1980 já tinha 225. Com mais de 1 milhão de habitantes. Então, quer dizer, um crescimento muito grande. Gente, Nova York hoje tem mais de 20 milhões de habitantes. Só o bairro de Brooklyn tem 10 milhões de habitantes, certo? Então, assim, a gente vê um crescimento muito grande da questão dessa migração das pessoas para a cidade. Então, de fato, o foco do evangelho, por conta de tudo isso, dos problemas e das vantagens, por exemplo, a impessoalidade, faz com que o evangelho seja muito proeminente e necessário nas cidades, tá? E aí ele coloca que o processo de urbanização foi um fato muito significativo deste século. E aí o que acontece com isso? Com isso, há a necessidade de que os cristãos de fato, né, passem a ocupar lugares importantes no ambiente social urbano, né? Por exemplo, necessidade de projetistas, arquitetos, pessoas ligadas à política municipal, especialistas em urbanização, promotores, assistentes sociais. E que bom se essas pessoas forem pessoas cristãs, que não sejam corruptas, que tenham realmente a marca de Cristo, né? Infelizmente, o que a gente vê, gente, é que os cristãos, eles geralmente são cristãos dentro da igreja, mas quando saem das igrejas, não são cristãos, ou então são 007, agente secreto, ninguém sabe que você é cristão, porque os valores que você professa do lado de fora não são tão cristãos assim, né? Você acaba se deixando envelopar pelos padrões da cultura. Então, que triste isso, né? Porque, na verdade, se os cristãos fizessem diferença em todos os ambientes onde eles estão, e não só dentro da igreja, talvez o mundo que a gente vive fosse um mundo diferente, né? Então, o autor fala muito sobre isso. Que bom que Paulo, nessa segunda viagem missionária, ele começa a entrar nessas grandes cidades. E aí, a gente terminou, então, o Atos na semana passada, falando do capítulo 17, e hoje vamos entrar no capítulo 18, quando Paulo chega em Corinto, tá? Atenas, gente, era um grande centro intelectual, tá certo? Daquela época. Inclusive, a gente vê no capítulo 16 que ele tem conversa com filósofos, os filósofos estoicos, e o diálogo de Paulo com ele é um diálogo de elevada intelectualidade. Paulo era muito inteligente, era um homem muito estudioso, né? Era um fariseu, que realmente estudava a lei, ele era um homem que sabia discutir e tinha sido aluno de Gamaliel, que era um grande mestre. Gamaliel fazia parte de um dos 70 anciãos que inclusive faziam parte do Sinédrio na época de Jesus, né? Eita, caiu um negócio aqui.
Então, Paulo teve como professor esse homem. Então ele era muito inteligente e ele tinha acesso ao que de melhor havia na época em termos de educação e conhecimento. E aí Paulo, no capítulo 18, ele chega em Corinto, tá bom? E é isso que a gente vai começar a tratar e falar um pouquinho agora. Corinto, enquanto Atena era um grande centro intelectual, Corinto era um grande centro comercial, tá? Em Corinto, gente, Corinto chegou a ter aproximadamente 750 habitantes, certo? Era um grande porto, porque Corinto era uma cidade portuária, onde ele tinha porto ao norte e ao sul de Corinto, os dois grandes portos daquela época. Então existia, por exemplo, em Corinto, naquela época, como se fossem as Olimpíadas da gente, que acontecem de 2 em 2 anos. Corinto tinha isso também. Chamava-se Jogos Istmicos, que aconteciam a cada 2 anos e que traziam para a cidade de Corinto gente do mundo inteiro, tá? Então, tinha também um prestígio político, porque era a capital da província de Acaia. Lembra que eu falei que Paulo ele passa por Acaia? Em Acaia ele passa em 2 lugares, Atenas e Corinto. Corinto era a capital. Enquanto Tessalônica era a capital da Macedônia, Corinto era a capital da Acaia, certo? Então, Corinto, era como se fosse São Paulo, vamos colocar aqui no Brasil. Aquela grande cidade, grande população, grande centro comercial, grandes indústrias estavam lá, o que tinha de melhor estava lá, no que diz respeito à tecnologia, no que diz respeito talvez a bons restaurantes, a bons teatros, tá? Eu tô trazendo assim a alusão do que Corinto representava naquela época e do que talvez São Paulo represente no Brasil hoje em dia, tá bom? Se eu quisesse comprar roupas bonitas e baratas, viajo para lá, tá certo? Porque lá existem os melhores mercados, as melhores feiras. Então, Corinto, imagina, gente, era uma cidade de um extremo orgulho das pessoas que estavam lá e ao mesmo tempo de gente muito cética e de uma variação cultural muito grande. Então, não é fácil pregar o evangelho em locais assim, tá? Eu me lembro quando a gente morou em Nova York para o Mário estudar, né? E a gente trabalhar com a Redeemer, que é a Redeemer Presbyterian Church, que é essa igreja com a qual a gente trabalhou lá. Gente, você sai em Nova York, na rua, tipo assim, o bairro que a gente morava, o Queens, tinham 160 culturas mundiais representadas dentro do bairro, certo? A escola que os meus filhos estudavam, na classe da Tamin, existiam 19 culturas diferentes. A melhor amiguinha dela era de Bangladesh, era muçulmana, ia para a escola de burca, né? Então, assim, a gente via como é difícil pregar o evangelho em centros assim, porque não existe uma verdade só, né? A verdade ela é muito espalhada, ela é muito ampla. A verdade, os indivíduos, a cultura, o comportamento, a educação, o estilo de vida, era tudo muito diferente para você lidar. É difícil você encontrar pessoas iguais a você. A gente tem até uma história super interessante, que a gente convidou um dos amiguinhos do Caleb, que era um menino ele era um chinesinho, mas não era China, a cidade dele. Não vou me lembrar agora. Era coreano, tá? Era uma cidade da Coreia. É uma cidade da região ali, tá? A gente convidou eles pra almoçar na nossa casa, o menino, pra passar o dia. Tipo assim, o Caleb, melhor amiguinho da escola, vem passar o dia aqui em casa, brincar, né? E assistir televisão e, sei lá, jogar, enfim. Quando eu abro a porta pro menino, tava o menino, a irmã do menino, a mãe do menino, uma tia do menino e uma prima do menino. Eram 5 pessoas, certo? Aí eu falei, não, vai ver, ela chegou, não me conhece, quer subir pra ver como é e tudo, vai embora. Cara, passou o dia na nossa casa. Porque na Coreia, o costume é que se você convida alguém daquela família pra ir pra sua casa, a família inteira tem que ir, como sinal de educação. E tem que almoçar e tem que levar um presente que seja útil. A mulher trouxe pra mim um saco gigantesco daqueles que compra no Costco de papel higiênico, papel higiênico e papel... Ai, gente, de limpar coisa, mesa. Como é o nome? Diz aí, meu povo. Ajuda aí, universitários. Papel... Não era papel filme, meu povo. Enfim, lembra aí. Papel, aquele papel assim grande, papel, certo? Trouxe um pacote gigante, 2, um de papel higiênico, um desse negócio aí.
E assim, a mulher falava coreano, inglês troncho. Imagina se eu vou querer, como é que eu vou querer falar de Cristo para essa pessoa? Primeiro de tudo, eu tenho que estabelecer um relacionamento, entender como é que a mente daquela pessoa funciona. E geralmente as grandes cidades são assim. Você encontra pessoas de várias culturas, É porque Fortaleza, gente, se a gente pensar, Fortaleza é muito pequeno, todo mundo se conhece, a forma de pensar é mais ou menos a mesma. Fortaleza é uma grande cidade, mas não é uma mega cidade, como Corinto e Éfeso eram na época, tá bom? Então, ok, vamos agora ler o capítulo 18, minha nossa, ó. Então, vamos lá, Atos 18. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Papel toalha, Marta, muito obrigada. Toalha, Iraídes, toalha Liduína, só eu que não me lembrei, muito bem. E aí ele encontrou lá em Corinto um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Olha só que interessante, né? Numa cidade onde existem milhares de profissões, milhares de conhecimentos, milhares de culturas, quem que Paulo encontra? Um homem que fazia a mesma coisa que ele fazia. Então, gente, eu acho Deus fantástico nessas relações. A gente, quando morou fora, também encontrou pessoas com quem a gente estabeleceu relacionamentos e que parecia que eram pessoas irmãos. Assim, sabe aquela pessoa que você encontra e que você diz assim, meu Deus, parece que eu conheço essa pessoa há tanto tempo? Quando a amizade se estabelece, os interesses são mesmos, e nem eram brasileiros, pessoas com quem a gente tem relacionamento até hoje, né? Então Deus, ele faz isso, e ele nos abençoa através dos relacionamentos, para que através dos relacionamentos a gente consiga exercer a nossa missão, falar de Deus naquilo que a gente precisa fazer, certo? Então, todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então, ele não desistia, apesar dele ser o apóstolo dos gentios, ele não desistia dos judeus, né? Ele ia para sinagogas, e aí a gente viu lá atrás que Timóteo e Silas tinham ficado na Macedônia. Paulo saiu meio fugido da Macedônia, porque a galera estava tentando matar ele lá, né? Só que aí Paulo e Silas voltam da Macedônia, encontram Paulo em Corinto, e aí diz que depois disso ele passou a se dedicar exclusivamente à pregação. Deixou a questão das tendas de lado, né? E passou a se dedicar exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus. Só que ele não foi muito bem-vindo nos judeus de lá, tá? Porque é aquela coisa, cidade grande, sinagoga provavelmente grande também, e ele era mais um que estava ali para falar. Então, opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre de minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. E aí meio que ele deixa os judeus de lado, e lá em Corinto ele passa a se dedicar aos gentios. E aí, Crispo, que era chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. Os judeus de uma forma geral não, mas Crispo, que era esse, na época, era o presidente da sinagoga, creu, ele e toda a sua casa. E muitos criam e eram batizados, tá? Então, assim, a gente acha difícil, missões urbanas é uma coisa difícil, mas Deus levanta pessoas. Deus levanta pessoas e é Ele quem faz, não é a gente só precisa se colocar como instrumento. E aí, certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão, e aqui eu acho isso lindo, ele diz: não tenha medo. Se Deus diz para ele não tenha medo, é porque Paulo tinha o quê? Medo, né? Só que medo, gente, a gente costuma dizer que medo é a coragem. Você precisa ter coragem, é a coragem em movimento. O medo faz você ter coragem em movimento. O medo, ele é ruim se ele te paralisa. Mas se você com medo faz, é aquela coisa assim, tinha tanto medo que foi lá e fez, né? Se você está com medo, mas faz, isso é coragem, certo? Então, coragem é o medo em movimento. Paulo tinha medo, ele tinha medo, claro. Ele foi surrado, ele foi preso. Muita gente
se revoltava contra ele, ameaçava, colocava ele em lugares públicos para ser humilhado. Então ele tinha medo, né? Ele não era um sobre-humano, um super-humano, um super-homem. Ele tinha medo, mas Deus aparece para ele e diz: Paulo, não tenha medo. Continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nessa cidade. Paulo, é propósito meu. Você acha que você está aqui fazendo a obra nessa cidade porque você quer? A cidade pertence a mim em primeiro lugar. Eu aqui tenho muita gente que eu quero alcançar e você é meu instrumento. Então não tenha medo, porque eu vou fazer através de você, não é você que faz. Eu acho isso lindo quando Jesus, né, percebendo essa fraqueza de Paulo, diz para ele: Paulo, eu sei o que você está sentindo, mas fique tranquilo, porque a obra não é sua, a obra é minha, né? Então, a Lidu tá falando, né? Em São Paulo conheci pessoas que pareciam irmãs cearensenses, né? É verdade, é impressionante como Deus, ele aglutina a gente, coloca a gente no meio dessas pessoas, para que ele conhece o nosso coração, ele sabe das nossas necessidades, sabia das necessidades de Paulo. E aí Paulo ficou em Corinto ainda durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus, né? Ele entendeu que ele estava ali como instrumento, ele já sabia, como a gente sabe, mas às vezes a gente tem medo, né? E a gente se acovarda diante das coisas. E Deus precisou aparecer para ele e dar uma palavra para ele, né? Aí, o que acontece aqui? Alguns judeus, parece que aparentemente ele teve um momento aí de paz, mas depois alguns judeus novamente se levantam. Galho era procônsul de Acaia, né, dessa província onde Corinto ficava e era a capital, e fazem um levante, eu tô, gente, em Atos 18:12, tá? E fazem um levante contra Paulo e o levam a um tribunal fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. A contrária à lei de quem? Dos judeus, né? Então, os judeus era a religião da época e diziam: ó, Paulo tá falando pra gente aí que o que a gente tá fazendo é errado e que a gente tem que adorar a Deus de outro jeito aí, contrárias à lei, né, a lei judaica. E aí, só que quando Paulo ia começar a falar, Galho disse assim: eu não vou deixar nem falar. Olha só, se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, não é da lei romana, não tenho nada com isso, né? Porque a Acaia era uma província de Roma. Resolvam o problema vocês mesmos. Eu não serei juiz dessas coisas. Gaio não quis nem ouvir. O cara não quis nem ouvir, né? E mandou expulsar todo mundo do tribunal. Sai todo mundo daqui, não quero ouvir ninguém. Então todos se voltaram contra Sóstenes. Aí nessa época, o líder meu Deus, Sóstenes, o chefe da sinagoga, né? O chefe da sinagoga não era mais o Crispo, era esse Sóstenes aqui, tá? Aí eles se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso, fez vista grossa, tá? E Paulo, mais uma vez, não aconteceu nada com ele. Deus não disse que ia cuidar dele, que ninguém ia ferir ele, ninguém ia colocar a mão? Pois pronto, ninguém feriu, ninguém colocou a mão e pronto, foi isso que aconteceu. Tá? O que acontece então em Atos 18, versículo 18? Ele permanece em Corinto depois disso ainda algum tempo. Só que depois ele se despede e navega para a Síria acompanhado de Priscila e Áquila. Paulo volta e leva Priscila e Áquila que ele tinha conhecido nessa viagem, né? E aí diz aqui que ele antes de embarcar raspou a cabeça em Cencreia devido a um voto que havia feito. Aí muita gente, tem ministério hoje de gente que raspa a cabeça por causa desse versículo aqui. Vou nem falar sobre isso. Vou nem falar porque foi um voto que Paulo fez com Deus. Aí você tem que fazer voto com Deus também para raspar a cabeça? Precisa disso, meu povo. Enfim. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila, tá? Em Éfeso, Paulo fica pouco tempo. Ok? Eles, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, e eles pedindo que ele ficasse mais um tempinho, ele disse: não posso ficar, e Paulo volta para Antioquia da Síria, que era onde ficava a igreja que o tinha enviado, certo? Então Paulo volta para lá, mas disse para eles: mas não se preocupem, eu vou voltar aqui, tá bom?
E aí ele chega em Cesareia, vai até a igreja, né, em Jerusalém, para dar um olá, ó, cheguei, tô aqui, vocês me enviaram, né, porque naquela época não existia Instagram, ninguém tava acompanhando a viagem de Paulo para saber o que meu filho tava fazendo, certo? Então ele voltou na igreja que o tinha enviado e teve que contar lá tudo que ele tava fazendo, provavelmente até com o dinheiro que a igreja tinha dado a ele para que ele pudesse viajar, né, foi prestar conta. E depois ele voltou para Antioquia, provavelmente passou um tempo descansando aí, tá? Só que aí você pensa assim, poxa, Paulo passou tão rápido, né, em Efésio e não deixou ninguém porque trouxe com ele Áquila e Priscila que o estavam ajudando e tudo mais. Só que o que acontece? Paulo passa algum tempo em Antioquia e depois ele parte em viagem novamente para toda a região da Galácia, que era a região que ele tinha visitado e tinha feito discípulos na primeira viagem. Ele volta então, aqui a gente já está entrando na terceira viagem missionária de Paulo, ok? Mas vamos dar uma pausa aí, porque lá para frente ainda vai falar de Paulo que volta em Éfeso e tudo mais. Mas aí o que acontece? Um judeu chamado Apolo, certo? Chega em Éfeso, ou seja, Deus não deixou aquela cidade órfã. Ele tira Paulo de lá, mas chega Apolo nessa cidade, diz que ele chega em Éfeso, e ele era um homem muito culto, tinha grande conhecimento das escrituras, um segundo Paulo aí, né? E foi instruindo no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga, aí Priscila e Áquila que estavam lá em Éfeso, né? Lembra que Paulo tinha deixado Priscila e Áquila em Éfeso? Quando deixou Priscila e Áquila lá, Priscila e Áquila viu aquele rapaz, falou, opa, existe potencial neste rapaz, né? E disseram, vamos convidar eles aqui para vir para casa para a gente explicar para ele os caminhos de Deus que Paulo tinha ensinado para eles. Entende o balacobaco aí que Deus faz para não deixar as pessoas órfãs e conseguir fazer em Éfeso aquilo que Deus tinha para fazer? Ele mandou outra pessoa. Minha filha, se não for você que vai fazer, eu mando outro. Você não quer fazer? Eu mando outro. Não tem problema nenhum. Ninguém é insubstituível no reino de Deus, certo, gente? Se você tem dons, se Deus está te mandando fazer coisas e você não quer fazer, problema seu. Deus vai colocar outra pessoa, porque a obra dele não deixa de ser feita. Quem perde o privilégio de fazer é você, certo? Bom, quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram para ir para casa, eles explicaram com mais exatidão o caminho de Deus, né? E aí, pois, pronto, enfim, aí termina aqui esse balacobaco, e a gente vai ver, gente, lá em 1 Coríntios, que é uma carta que Paulo escreve para a igreja de Coríntios, 1 Coríntios 3:6, ele diz assim, ó, olha o entendimento que Paulo tinha. Eu plantei, Apolo, que era esse cara que chegou aqui depois, né, e que ficou em Éfeso, regou, mas o crescimento veio de Deus. Ele entendia que ele foi um elo da corrente, né, que ele fez o que ele tinha que fazer. Talvez nem todo mundo que tivesse que se converter ali, que tivesse que entender, né, entregar sua vida a Jesus e tudo mais, tenha acontecido naquele momento, mas depois ele saiu tranquilamente, porque a missão dele estava cumprida naquele lugar, mas Deus mandou um outro para estar naquele lugar. E ele diz, eu plantei, Apolo continuou, né, regou, mas quem dá o crescimento? Sou eu, sou você que dá o crescimento? É Deus que faz, né? É Deus que dá o crescimento. Então, Paulo, ele tinha isso, ele escreve lá em 1 Coríntios, tá? Na carta que ele escreve para as pessoas de Corinto, dessa igreja que ele inicialmente tinha plantado com a ajuda de Áquila e Priscila, ok? Com isso, nós terminamos o capítulo 18, já estou passando aí 4 minutos do meu horário, e a gente na terça-feira que vem vai falar sobre Paulo em Éfeso, e aí sim, começando a terceira viagem missionária de Paulo, tá bom? Ele fez 3 viagens missionárias, a gente já falou isso aqui, viagens que a gente lê aqui na Bíblia em 2 capítulos, mas que duraram 2 anos, essa viagem durou um pouco mais, certo? Mas, por exemplo, a primeira viagem missionária de Paulo durou 2 anos, porque como eu disse, gente, não tinha avião, não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha nada nessa época. Tinha navio e o homem ainda naufragava, ficou boiando no mar não sei quanto tempo, numa dessas viagens aí que a gente ainda vai ver, que é nessa terceira, ok? E aí, vamos lá, alguma dúvida? Alguma questão? A obra de Deus é para quem se indispõe, exatamente, Iraides. E nós é que somos privilegiados, porque Deus podia usar, gente, quem ele quisesse, anjo, jumento, né? Porque lá a gente vê lá no Antigo Testamento que ele usou, inclusive, uma mula.
né? Então Deus pode usar quem Ele quiser. Se você não quer ser usado, você prefere ficar na sua casinha confortável, né? Sem fazer aquilo que Deus tem pedido e pedido para você fazer em serviço ao reino dele, Ele vai usar outras pessoas. E aí a gente é que perde o privilégio de ver a obra de Deus sendo feita através da nossa vida, né? O privilégio quem perde somos nós. E é uma alegria muito grande quando você vê que alguém mudou a vida, mudou o casamento a partir de um estudo bíblico, né? A partir de um novo entendimento, a partir de um insight, a partir de um toque, né, do Espírito Santo de Deus que mudou a vida daquela pessoa. Então é muito legal quando você testemunha esse tipo de coisa, né? E depois eu vou gravar, gente, um stories só para falar da mentoria que eu fiz nos últimos 6 meses agora. Começou em janeiro e terminou agora em junho. É uma mentoria cristã com a Sônia Greste. E que essa mentoria foram 6 meses, toda semana a gente se encontra, mas tem uma série de lição de casa no dia que a gente não se encontra, tá? A gente faz uma série de testes de personalidade, é acompanhada por um psicólogo junto. Foi uma mentoria muito maravilhosa, assim, pra minha vida. Eu precisava, sabe? Um momento da vida em que você chega, assim, num ponto em que os filhos estão grandes, né? Saindo de casa e tudo. Aí você começa a se questionar, meu Deus, o que eu fiz até aqui? Pra onde vou? Né? Meio Globo Repórter. Como vivem, como se alimentam. Não, tô brincando, né? Mas tipo assim, você chega numa parte da vida assim que você começa a se questionar sobre os seus propósitos, a sua missão. E aí, daqui pra frente? O que eu fiz até aqui e daqui pra frente, né? Eu tô com 44 anos. Então, assim, foi uma mentoria muito maravilhosa, gente, que eu fiz. Não é barata, é uma coisa... Você tem um investimento pra fazer, certo? Por conta de todos esses acompanhamentos e esses testes que são pagos, né? E... é uma empresa, inclusive, americana, a base desse acompanhamento é americana, e a Sônia Greste foi que traduziu todo o material para trazer para o Brasil, certo? É uma mentoria que eu pretendo, inclusive, no futuro, me tornar mentora para poder acompanhar pessoas, né? E eu vou gravar depois uma história sobre isso, mas é interessante por quê? Porque é uma mentoria onde, em Cristo, você descobre a sua vocação. E aí isso lhe ajuda, pelo menos, para saber o que você não deve fazer. No que eu não devo me meter, né? Assim, se você não sabe o que você tem que fazer, você saber o que não tem que fazer já é um bom caminho. Então foi uma mentoria muito boa, certo? Muito bacana. Depois eu gravo uma história sobre isso e dou todos os caminhos das pedras para vocês, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Que essa palavra suscite em você essa incansável coragem de Paulo, sabe? Assim, de olhar pra si, meu Deus, qual é meu dom? Sei lá, vou fazer um grupo de estudo no meu prédio, vou pegar 3 amigas minhas que eu sei que são massa e que me dão ouvido, e vamos sentar toda semana pra estudar a Bíblia com essas meninas. Vou, sei lá, vou criar uma página no Instagram só pra colocar... devocionais, sei lá, gente, tem tanta coisa que a gente como cristão pode fazer para tornar esse mundo que a gente habita um mundo melhor, sabe? No meu trabalho, sei lá, eu vou criar um dia onde nesse dia eu vou atender só pessoas carentes, pessoas que não têm condições de me pagar. Não sei como é que eu vou criar uma lista de espera, mas vou fazer isso. Sei lá, tem tanta coisa, gente, tem tanta coisa que a gente pode fazer no mundo sem pensar no nosso próprio umbigo, sabe? Então, assim, que Deus abençoe vocês e que vocês sejam encorajados pela vida de Paulo, que mesmo sofrendo e sendo espancado e tudo mais, ele fazia porque pelo amor que ele tinha à cruz de Cristo, pelo que ele finalmente entendeu o que a cruz significou na vida dele e ele precisava levar isso para outras pessoas, tá bom? Então, a gente fala na live que vem em Atos 19, Paulo em Éfeso, ok? E aí estamos quase terminando o livro de Atos, ok? Deus abençoe vocês, grande beijo, boa noite. Beijo.